Vamos para mais um Clube dos 3%. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui toda terça-feira, toda quinta-feira, às 7 horas, com muito conteúdo para você de inteligência emocional, espiritual, trazendo aqui um versículo e contextualizando o versículo para que possa encaixar na sua vida, para que você possa ter resultados e transformações. E antes da gente começar, eu tô muito feliz porque eu tenho recebido muitos directs das pessoas pedindo ou mais lives, ou dizendo que elas estão diferentes depois que elas assistem as lives, né? Que elas estão tendo resultado, aplicando na vida, abrindo os olhos, e essa é a ideia, né? Lembra que Clube dos 3% são 3% das pessoas que de fato alcançam esse sentimento de realização, de se sentir bem-sucedido, né? De realmente dar plenitude mesmo, de se conhecer e conhecer a Deus. E eu sou muito grata por estar aqui com você e por ver em você, né, a sede de crescimento. Quando eu entro aqui, eu já vejo os nomes subindo, né, já vejo quem está aqui firme e forte no Clube dos 3%, quem está chegando pela primeira vez. E ver você absorver esse conteúdo, depois você compartilhar comigo no direct, isso me dá mais energia para compartilhar com você ainda mais esses conteúdos que são transformadores. Bom dia, João, Gabi, sejam muito bem-vindos, muito bom. Nós vamos falar hoje de Filipenses 3, então já abre aí, principalmente como lidar com o passado. A gente vai falar muito sobre o passado e o futuro, então a gente vai trazer aqui um conteúdo assim, eu diria que vale ouro para você, vale ouro, muito conteúdo, muitas dicas práticas aqui para você aplicar na sua vida, e nós vamos abordar conteúdo em relação ao passado e ao futuro. Antes da gente começar, já toca aqui no aviãozinho, encaminha essa live para pelo menos 4 pessoas que você conhece, que você sabe que sofre com alguma coisa do passado, né? Que carrega o passado com ela. Pessoas que estão ansiosas, pensando muito no futuro. Então já encaminha essa live para essas pessoas. 4 ou 5 pessoas especiais para você. E já aperta aqui o coraçãozinho, que quanto mais você aperta o coraçãozinho, mais o Instagram entende que essa live está fazendo sentido e ele vai abrir essa live para mais e mais pessoas. Bom dia, muito bom ter vocês aqui. Então vamos lá, Filipenses 3. Nós vamos falar então de passado e futuro. E hoje eu vou ler um trecho um pouco... Eu sempre leio trecho pequenininho, hoje ele é um pouco maior. Porque ele tem muita coisa boa. Eu falei, eu vou pular algumas coisas. Não vou pular não, vou trazer aqui do início ao fim para você. Que diz assim, não que eu tenha, Filipenses 3,12, tá? Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistá-lo, para que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, olha só, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vou ler uma parte aqui muito importante para você fixar bem na sua mente, para a gente poder iniciar esse momento do Clube dos 3%, que diz assim, Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Primeira coisa, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então aqui tem 2 ações muito importantes na sua vida, que se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, se você quer ser uma pessoa que se sente realizada, que sabe resolver os seus problemas, tomar decisões, que tem um nível de consciência maior sobre você, você precisa fazer 2 coisas que estão aqui nesse versículo. Primeiro, olha só, deixando as coisas para trás. A gente está falando de passado. E avançando para aquelas que estão adiante de mim. A gente está falando de presente e futuro. Então eu quero focar aqui hoje uma coisa muito importante, que acontece na vida da maioria das pessoas, é que elas estão ou focadas demais no passado, ou focadas demais no futuro, e elas não agem no presente. Então esse versículo traz 2 coisas muito importantes, 2 tempos na sua vida que você precisa entender, passado e futuro.
de 0 a 100. De 0 a 100, pensa aí, de 0 a 100%. A sua mente, ela pode estar focada. 70% da sua energia, do seu foco, da sua disposição tá no passado. Você fica remoendo mágoas, você fica trazendo situações do passado à tona. Muitas vezes você tem aí traumas e medos que são do passado, que você carrega, você nem sabe, você nem tem consciência sobre isso, mas a sua mente tá lá, focada, 70, 80% do seu tempo, do seu foco, da sua dedicação tá focado no passado. Pessoas que estão focadas mais no passado são pessoas que têm tendência mais à depressão. O que é depressão? Depressão é você puxar para baixo, é uma pressão para baixo. Pessoas que estão constantemente com a mente delas focada no passado, elas estão e tendem à depressão. Mas você pode estar quase 70, 80% ou mais da sua mente focada no futuro. E se não der certo? E se não der conta? Como é que vai ser? E aí a sua mente, ela fica pensando naquilo que nem aconteceu. A gente chama isso de preocupação. E Deus diz na Bíblia, olha, se preocupe com o dia de hoje. Porque você fica preocupado, né, com algo que não aconteceu. E muitas vezes as suas preocupações são coisas que você quer controlar e que você não tem controle. Então, se a gente for colocar de 0 a 100%, coloca aí mais ou menos, escreve aqui nos comentários o quanto você está focado no seu passado, pensando no seu passado, ainda traz traumas. Muita gente, 97% das pessoas estão com o passado mal resolvido. Quando você está com o passado mal resolvido, você não consegue evoluir, porque parece uma bola de ferro que puxa você para trás. De 0 a 100%, quanto a sua mente, ela foca no passado. Ela traz situações do passado. De repente você está num relacionamento e aconteceu algo no seu relacionamento que você fica trazendo para frente, trazendo à tona. Aquilo que já era para você ter perdoado, para você ter resolvido dentro de você, sentado e conversado, você não resolve. E aquele passado, olha só, 90% focado no passado. Esse nível de consciência, Camila, 90%, primeira coisa é você ter essa consciência. Olha, eu estou 90% focado no passado. 90% focado no passado significa que eu só tenho 10% de energia, de foco para focar no presente e no futuro. Olha só, quem está focado mais no passado tem muito mais dificuldade para agir no agora, para pensar no futuro, às vezes não tem esperança, motivação, porque a sua mente está lá atrás. Quando você tem essa consciência, Camila, não, eu não estou focada no passado, minha mente está sempre no futuro, o que você vai desenvolver? Ansiedade. O que é ansiedade? É a sua mente focada sempre no e se. Eu lembro de uma vez que eu estava dando aula e aí as alunas iam fazer um seminário, apresentar um seminário. E aí uma das alunas não compareceu no dia. Passou super mal, foi pro hospital e tal. E aí eu perguntei, né? Conversei com ela no outro dia que ela foi. E ela falou, olha, Camila, eu tive uma crise de ansiedade. Porque só de pensar que eu ia ter que falar em público, que eu ia ter que me expor, que eu ia ter que apresentar um trabalho, meu coração já começou a palpitar, eu já comecei a imaginar um cenário, e se eu errar, e se as pessoas, né, me julgarem, criticarem, não vou dar conta. A pressão foi tão grande dela com ela mesma, que o corpo dela respondeu. O corpo dela reclamou. Ela teve crise de ansiedade, palpitação, crise de choro, não conseguiu cumprir a atividade, faltou naquele dia por uma condição de crise. Então, muitas pessoas se deixam chegar a esse ponto porque elas não fazem a gestão das próprias emoções, porque a mente está concentrada no futuro. O que é a mente no futuro? É quando você fica, e se não der certo, e se der errado, e se eu não der conta? Você fica tão preocupado com as coisas que vão acontecer, mas que não aconteceram ainda. Olha que louco, as coisas não aconteceram. E eu já tô criando um cenário na minha mente de como vai ser, e eu já reajo a esse cenário. E aí você já fica mal e já perde várias oportunidades na sua vida. E é muito doido isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, no sentido assim de que a nossa mente, quando você está no passado, vivendo muito no passado, a sua mente ela fica entre passado e futuro, ou futuro e passado, futuro e passado. Aí você não consegue agir no presente.
Aí você não consegue tomar boas decisões. Aí você procrastina. Porque é como se sua mente, ela pulasse o momento presente. Então, ou ela tá concentrada lá, no que vai acontecer, ou ela tá focada no que já aconteceu. Esse tema tá fazendo sentido aqui pra você? Já coloca nos comentários. Ó, eu fico assim também, no passado e futuramente. Por quê? Porque a mente que está no passado facilmente vai pro futuro. A mente que está no futuro facilmente traz para o passado. Por isso que ansiedade, depressão, geralmente quem tem crises de ansiedade também tem tendência à depressão. Quem tem depressão também tem tendência à ansiedade. Porque a mente ela flutua e ela não fica conectada no presente. É por isso que muitas pessoas procrastinam. Elas não entendem por que elas não procrastinam. Mas procrastinam porque a mente está lá ou está aqui, mas não está presente. Pessoas que vivem assim, e que estão com a mente assim, que é a maioria, isso é muito comum, tá? Aqui, ó, a Gabi falando que tá fazendo muito sentido. São pessoas que, além de procrastinar, não conseguem estar no momento presente. Não conseguem se conectar com aquilo que elas estão fazendo. Elas não estão de corpo e mente e sentindo aquela paz interior, que é aquela paz que excede todo entendimento. Porque o corpo delas tá aqui, mas a mente delas tá lá ou tá lá. Imagina uma linha do tempo aqui. A mente delas ou tá lá na frente ou tá lá atrás. Se a mente delas tá conectada em outro lugar, dificilmente você consegue se conectar com o presente. Bom dia, Giovana, Luciano, muito bom ter vocês aqui. Então, olha só, vou ler o versículo de novo pra gente refletir, pra gente ter um entendimento maior. E para contextualizar um pouco mais aqui, porque no final eu vou te dar algumas dicas. Olha só. Irmãos, Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. O que é deixar as coisas para trás, né? O que é esquecer esse passado? Deixar as coisas para trás não significa que esse passado me machucou, não me machucou. Não significa que eu vou esquecer de vez. Sabe quando você quer esquecer alguém? Você tá num relacionamento, você fala, nossa, quer esquecer aquela pessoa? Você não esquece. Quanto mais você quer esquecer, mais você lembra. Porque o passado, não tem como a gente apagar. Ele é o que faz você diferente. O seu passado, a sua história, é o que faz você um ser único. Tudo que você viveu é o que diferencia você no mundo. Ninguém, no meio de, sei lá, quase 8 bilhões de pessoas, ninguém tem uma história igual à sua. Só você tem a história do jeito que aconteceu, com as suas experiências. E assim, só você. Você tem noção do quanto você é raro no mundo? Ninguém tem história igual à sua. O seu passado vale ouro. Só que tem duas formas de você lidar com o passado. Bom dia, Giovana. Eu vi que você colocou aqui parabéns. Obrigada, viu? Depois eu conto pra vocês a experiência ontem de ter participado de um quadro da Rede Globo. Foi muito legal. No finalzinho eu compartilho aqui com vocês. Show de bola. Tem duas formas de você lidar com o seu passado. A primeira delas é se vitimizando. É trazendo o passado como um sofrimento. Como algo doloroso, remoendo mágoas, remoendo sofrimentos, remoendo coisas que te aconteceram, buscando culpados. É você não lutar contra o seu passado, não querer, não trabalhar o perdão e não entender o seu passado. Quando você não entende e não compreende tudo o que aconteceu com você, e você não precisa aceitar. De repente você sofreu um abuso sexual, de repente você foi muito humilhado, de repente você foi muito criticado, passou por situações assim extremamente difíceis. Até quem é super protegido, a gente olha e fala assim, parece que aquela pessoa nunca teve problema. Sim, ela teve. Até quem foi super protegido, que parece que não tem problema, tem muitos traumas. Todos nós temos feridas emocionais e traumas. A questão é como você lida com esse passado. O seu passado precisa estar bem resolvido dentro de você. Se tem uma sujeirinha debaixo do tapete, essa sujeirinha te incomoda, essa sujeirinha te bloqueia, essa sujeirinha te trava. Essa sujeirinha faz você procrastinar.
Faz você não ganhar dinheiro, não se sentir merecedor de ter um relacionamento próspero, faz você ficar patinando na vida, porque tem uma sujeirinha que você não entendeu, tem um ponto da sua história que você não resolveu. O seu passado, ele precisa ser resolvido se você quer avançar. Dentro de você, existem muitos conflitos internos que você ainda não compreende, que você carrega, mas é inconsciente ainda, você não trouxe ainda para o seu nível de consciência. Por isso que o autoconhecimento é importante, sabe por quê? Porque ele abre, ele levanta o tapete. Você olha aquela sujeira e fala assim, nossa, quanta coisa eu tenho para resolver. Só que você pega uma por uma dessa sujeira e vai resolvendo. O que normalmente as pessoas fazem? Elas, nossa, que sujeira, vai dar trabalho. Elas colocam lá o tapete de volta e vão viver. Só que essa sujeira aqui, que tá lá, que ela não resolveu, vai atrapalhar o presente e o futuro. O passado, ele precisa ser resolvido. Quando você não resolve, você muitas vezes se coloca como vítima das situações. Você tem raiva de alguém, você remói sentimentos, carrega coisas tóxicas dentro de você. Então você precisa fazer o que com o seu passado? Ressignificar. Dar um novo significado para aquilo que te aconteceu. Trabalhar perdão, trabalhar a liberação desses sentimentos que muitas vezes ficam dentro de você e você carrega e você nem sabe. Imagina que dentro de você tem uma mochila. Nessa mochila tem várias coisas. Tem coisas que estão lá no fundo dessa mochila, há anos. E você nunca nem acessou. Já tá assim, até, sabe, velho, de tanto que tá há anos ali, 5, 6 anos, 10 anos, de repente você tem 40 anos, tá 40 anos carregando aquilo dentro de você e você nunca tirou aquela sujeira, você nunca tirou aquele conteúdo da sua mochila. E dessa sujeira, olha só, de repente se tem algo na sua mochila que você limpa, você faz daquilo, da sua história, um repertório para ajudar outras pessoas. Você faz da sua história algo que vai incentivar outras pessoas, que vai transbordar na vida de outras pessoas. Então é muito, muito, muito importante você trabalhar o perdão. Primeira coisa. E aí vem a Gabi, olha só, como liberar o perdão? Penso que não consigo. Primeiro, e aqui isso aqui é bíblico e é muito forte que eu vou ensinar para vocês. Eu falo muito isso nas mentorias, se você vai ter acesso a isso aqui, que é o seguinte, as pessoas acham que perdão, que amor é um sentimento. E não é um sentimento. Não é algo que eu falo assim, eu decido perdoar. Já viu? Coloca aí nos comentários se vocês já viram falar que perdão é uma decisão. Coloca aí nos comentários, perdão é uma decisão. Tem muita gente que fala, simples assim, perdão é uma decisão. Decide perdoar o fulano e aí sua vida vai mudar. Gente, o que eu mais escuto nas redes sociais é isso. Perdão é uma decisão. Eu quero dizer pra você que não é bem assim. Não se iluda. Não se iluda. Perdão não é simplesmente uma decisão. Alguém foi lá, te machucou, te feriu, causou em você um super machucado e você simplesmente vai falar, eu decido perdoar aquela pessoa? Perdão não é uma decisão, tá? Não é só uma decisão. Perdão, ele é um processo. Então, olha só a pergunta que a Gabi fez aqui, que interessante. Como liberar o perdão? Penso que não consigo. E não é só algo que ela tá trazendo aqui, tá? Muita gente tem dificuldade de perdoar, porque não é um sentimento, não é uma decisão. O perdão e o amor, ele é um mandamento. Ele é um fruto do Espírito. Para você perdoar, você não dá só para perdoar em um nível intelectual, emocional, não. Eu preciso acessar o meu espírito para perdoar em plenitude. Como perdoar, Camila? Por onde começar? Existem várias formas e ferramentas de você fazer isso, mas o que eu quero trazer aqui para você é que é um processo. Primeiro eu entendo tudo o que aconteceu comigo, então você vai entender tudo o que aconteceu com você. Muitas vezes, olha só, pessoas feridas ferem. Se alguém te machucou, ela estava extremamente... Isso não justifica, mas ela também é uma pessoa ferida. E nós somos machucados da infância até a vida adulta. Você sempre vai ser decepcionado por alguém ou vai decepcionar alguém. Por isso que a gente precisa entregar o nosso coração para Jesus e não para as pessoas 100%, porque as pessoas vão decepcionar. Só que a questão é, o perdão é um fruto do Espírito. É quando você decide, mas não é só a decisão, mas é quando você quer, de fato, entender o que aconteceu com você no passado, esse é o primeiro ponto. Não busca culpado.
Esse é o segundo ponto, porque se todas as pessoas estão feridas, quem é o culpado? Todas as pessoas estão machucadas e feridas. Ao invés de buscar o culpado, eu busco a cura. Onde é que está a cura? Se eu trouxe que perdão é algo espiritual e muito forte, a cura está no espírito. Então eu preciso orar, me humilhar diante de Deus, conhecer Deus, orar para que Ele me ajude a saber perdoar, para abrir o meu coração no perdão. Perdoar é um entendimento, primeira coisa é o entendimento do que aconteceu com você. Por que aconteceu? O que aconteceu? É você entender que naquela época do que aconteceu com você, todo um trauma de repente, como você ia se defender? É você entender e ter compaixão de você mesmo, de tudo que te aconteceu. Você não precisa aceitar a situação, mas você precisa liberar ela, dar um novo significado para ela. Isso é perdoar. É quando eu pego algo que eu carrego raiva, que eu carrego culpa, ou que eu carrego dor, e eu ressignifico essa dor. Eu dou um novo significado para essa dor. Eu trago isso como um aprendizado para mim. Então imagina o seguinte, vou dar um exemplo pessoal mesmo, tá? Só para você entender o perdão na prática. Quando eu era criança, eu sofri muito com pessoas colocando medo, sabe? Então eu morava numa rua que tinha muitos adolescentes, tinham muitas crianças. Eu era muito ameaçada, eu era mais tímida, mais fechada. E como eu era mais tímida, eu não me conectava muito com os outros adolescentes, com as pessoas da rua. Eu era mais fechada. Só que quem olha, né, criança faz bullying, criança não tá madura emocionalmente. O que eles falavam? Camila é metida, Camila é isso, Camila é aquilo, Camila é tal. Então eu sofria muito com palavras, né, assim, de bullying, enfim. E ameaçavam até bater. Não, porque se a Camila passar aqui na rua, na calçada, a gente vai bater nela. O que eu aprendi? Já era tímida, já era fechada. O que eu aprendi com essa situação do passado? As pessoas são más, as pessoas vão bater, as pessoas criticam, as pessoas julgam. Ao invés de me abrir, passar naquela calçada sem medo, imagina, eu me fechava mais ainda e se eu quisesse ir pro lado direito da calçada, eu dava o quarteirão. Eu passava do outro lado. Eu já olhava o vizinho, eu já tremia de medo. Aquilo foi gerando na minha mente um sistema de alerta. Olha, as pessoas podem te bater, podem te fazer mal, as pessoas são assim. E por muito tempo eu fui ficando com medo da exposição. Não só por isso, várias outras situações. Então por muito tempo eu fui trazendo medo da exposição. Eu quero trazer isso pra você porque isso parece uma história desse tamaninho. Uma história simples. Nossa, eu contando aqui parece algo tão pequenininho, sabe? Mas o fato é, o seu passado não é sobre o que te aconteceu, mas é sobre como você se sentia. Você se sentia humilhado? Você se sentia rejeitado? Você se sentia com muito medo? E esse sentimento na sua infância, ele vai sendo alimentado. Só que a culpa é dessa pessoa? A culpa é desse adolescente que ficava ali me ameaçando, sei lá, muitos anos da minha vida? Não! Esse adolescente estava colocando pra fora a realidade dele, expressando as emoções dele da forma como ele sabia. Esses adolescentes, né? São vários. Então, assim, se eu vivo culpando essas pessoas, eu tenho raiva delas, foram elas que causaram determinada coisa, eu não vivo. Eu tô trazendo um exemplo muito simples, tá, gente? Mas pra trazer pra sua realidade. O que você precisa entender? Compreender essa situação. Que tipo de medo essas pessoas incluíram em mim naquela época? Como era a vida dessas pessoas? Será que elas sabiam fazer coisas diferentes? Como era a vida delas? Como era a minha personalidade naquela época? Será que eu sabia enfrentar naquela época? Eu tinha recursos emocionais para enfrentar? Não, nenhum. O que eu fazia? Eu me fechava. Era a forma como eu sabia lidar com aquela situação. Então, a primeira coisa é compreender o seu passado. A segunda coisa é verbalizar o perdão. É liberar o perdão, é orar por essas pessoas, é liberar essas pessoas de você, é curar o seu medo, porque quando você entra no espiritual, Deus vai curando suas feridas. Então você começa a ter um outro entendimento, dá um novo significado para aquilo que você viveu. E olha que eu contei uma história muito pequena, tem situações muito maiores quando a gente está falando de traumas, né?
Então, não é nem sobre o trauma em si, mas é como você se sentiu. Então, você foi rejeitado, humilhado, criticado, alguém colocou medo em você em alguma situação da escola, da sua casa, separação dos pais. Tem vários traumas que geraram bloqueios em você. Se sua mente estiver conectada com esse passado, na dor, na ferida, você não evolui. Você não consegue avançar. Por isso, você precisa ter um passado bem resolvido. Preciso olhar para debaixo do tapete e falar quantas coisas eu preciso resolver. Ok, por onde eu começo? Qual situação eu começo? Por isso, o autoconhecimento. Estão compreendendo aqui? Coloca aí nos comentários, coraçãozinho, aperta o coraçãozinho para eu ver que você está me acompanhando no raciocínio. Podem mandar perguntas no Clube dos 3%. Então, primeira coisa, ó, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Eu não posso esquecer que aquelas pessoas um dia me colocaram medo, travaram, contribuíram para um bloqueio emocional. Não dá para esquecer. Aquelas pessoas fizeram parte da minha adolescência. Então, o que eu faço? Eu ressignifico. Eu trago isso para o meu agora e falo assim, o que eu aprendi com isso? O que eu posso pegar dessa situação e trazer para o agora de forma diferente? Ó, tô vendo o coraçãozinho subir aqui. O que eu posso usar dessa situação? Que medos foram causados? Que bloqueios foram causados? Que eu preciso curar em mim? E o que eu posso usar dessa situação para fazer diferente no agora? O que eu posso pegar dessa situação e fazer disso um aprendizado? E fazer disso algo diferente? Para me transformar numa Camila melhor? É isso que você precisa fazer na sua vida. Qual foi a situação que você viveu que você carrega até hoje? Até hoje, e que você não perdoa, e que você não libera, e que lá no fundinho, se você pegar aquele tapete, abrir o tapete, levantar o tapete, aquela sujeirinha tá lá, mas aquilo te atrapalha no hoje. Sabe por quê? Porque imagina só, olha só um exemplo, tá? Essa situação que eu contei. Nessa situação que eu contei, fortaleceu a timidez, tive medo de expor, gerou bloqueios do tipo assim, nossa, as pessoas são más, vão me fazer mal. Como é que eu ia me expor? Se toda vez que eu fosse me expor, sair de casa, eu na minha mente tinha um alerta falando assim, ó, você vai apanhar. Ó, vai fazer tal coisa com você. Tá vendo? Ó, as pessoas são más. Então isso foi reforçado por muitos anos. Vários outros bloqueios de exposições, coisas pequenininhas, coisas grandiosas. E que uma pequena coisa que aconteceu com você, se você não trabalha e não resolve o seu passado, você vai gerando outros probleminhas, outras crenças. Quem não se expõe, não aproveita a oportunidade. Perdi várias. Quem não se expõe, não ganha dinheiro, não é visto, não fecha um cliente. Quem não se expõe, guarda as emoções, vira uma bomba relógio, desconta na família. Quem não se expõe, quem tem medo de se expor, se sente inseguro. Então, pensa quantas consequências isso traz quando você não resolve o seu passado. O que eu quero deixar aqui muito claro para você, muito claro se você tá aqui no Clube dos 3% e você quer evoluir, quer crescer, quer ser bem sucedido, quer atingir plenitude, passado tem que estar bem resolvido. Camila, vou resolver de uma hora para outra? De forma alguma. Tem como eu esquecer meu passado? Não faça isso. Não tem como esquecer o passado. Tudo que você viveu foi para te aperfeiçoar. Tudo que você viveu foi para te aperfeiçoar cada vez mais. Talvez hoje você esteja com muitos traumas ou bloqueios que você ainda não tem consciência, mas quando você se aprofunda, quando você entende, ressignifica, perdoa, você se torna uma pessoa muito, muito mais livre, liberta, amadurecida, renovada. E é isso que Deus espera de você. Ele espera de você que você aprenda com todas as situações que você viveu, por piores que elas pareçam, por mais duras que elas pareçam. Eu atendo muitos mentorados, muitas histórias, e uma vez eu vou abrir aqui pra vocês, ela sempre participa aqui das lives, e ela fez uma live comigo. Ela sofreu um abuso pelo pai. Isso, apesar de para muitas pessoas parecerem chocantes, é comum, não é normal. E ela sofreu abuso pelo pai. E quando ela fala na live, ela se cura, né? Ela trabalha esse perdão do pai. Hoje ela é uma mulher muito mais forte. Ela é uma mulher que entendeu tudo o que aconteceu com ela. Ela é uma mulher que ressignificou o passado. Porque imagina só
eu trazer isso como dor, se eu tenho lá 40 anos de idade e eu trago 40 anos isso como dor, sem entender, sem ressignificar, a família fica destruída, o sentimento, a relação sexual dessa pessoa é comprometida. Então tem muitas outras coisas que acontecem fruto de um trauma. Se você não resolve o seu passado, você não consegue avançar. Essa pessoa, essa mulher, passou por um processo de cura surreal, trabalhando o perdão, trabalhando a aceitação em relação a ela, quem ela é, a vida dela, enfim, trabalhando uma série de emoções e sentimentos fruto disso, que quando ela fez essa live, ela transformou outras mulheres que nunca tiveram nem coragem de abrir a boca, que também foram abusadas, que também sofreram com isso. Então a sua dor hoje, ela precisa ser resolvida não é só por você, é porque você vai transformar muitas outras vidas. Desbloquear o medo da exposição em mim me faz aqui estar hoje em uma live para falar com você, para incentivar você, para tocar seu coração, para que você transborde. Porque Deus é um Deus de multiplicação. Eu falo aqui, você aprende aí, você vai para algum lugar, você conversa sobre esse assunto com alguém, você abre os olhos de alguém. Imagina que você acabou de assistir a live, vai pro seu trabalho, tá a caminho do trabalho, e você comenta sobre esse assunto com alguém do seu trabalho. Você muda a vida desse alguém. Então não é só sobre a gente que tá aqui, são sobre as pessoas que vão ser transformadas. São sobre as pessoas que vão ser impactadas quando você abrir sua boca. A live dela foi incrível. Bom dia, falando da Jéssica aí, vou até divulgar a live dela para vocês assistirem de novo. A live dela foi incrível. Por quê? Porque ela traz uma dor. E lembra que eu posso lidar com o passado de duas formas? Ele pode ser doloroso e pode ser sofrido, ou eu posso pegar esse passado e eu posso fazer dele um gatilho para eu crescer. Não que ele não tenha me machucado, não que ele não tenha ferido você, mas você vai pegar dele o aprendizado, a força. Deus diz na Bíblia que na fraqueza nós somos fortalecidos, na fraqueza nós somos aperfeiçoados. Perdão é fruto do Espírito. Não é só decido perdoar, existe uma cura. E, gente, o médico dos médicos, o que cura você é Deus, é Jesus. Você precisa se conectar com Ele. Você precisa orar, colocar para Ele as suas feridas. Olha só, hoje eu trago meu trauma como missão de vida. Vocês têm noção como isso aqui é forte? Um trauma, uma dor, virar uma missão de vida? Ou seja, ela foi aperfeiçoando para hoje transbordar na vida de outras pessoas. Ela fala sobre isso, impacta. Tem gente que fala assim, nossa, então meu problema não é tão grande, porque olha o que ela passou. E às vezes ela cura pessoas que nem passaram pelo que ela passou, mas que falam assim, nossa, então eu tô reclamando por isso, meu problema é pequeno, olha o que ela passou. E aí a pessoa começa a ver de forma diferente aquilo que ela tá vivendo. Então tudo é sobre você se curar, para você transbordar na vida de outras pessoas. Abrir sua boca, colocar sua mensagem para fora. Só que o que acontece? Camila, eu não consigo colocar minha mensagem para fora, porque ainda tem coisa debaixo do tapete para você resolver. Ainda tem medos, inseguranças, receios, sentimentos de raiva, tem gente que traz ódio, tem gente que traz inferioridade. Ainda tem coisas dentro de você, no seu coração, que precisam ser trabalhadas. Para que você abra lá o tapete, levante o tapete e fale, agora eu tô preparada para falar. Eu me sinto mais segura para abrir minha boca. Tem muita gente esperando você abrir sua boca. Tem muita gente esperando você transbordar. Mas o medo, a timidez, a insegurança, o trauma, o excesso do passado faz você ficar em conflitos emocionais e deixar de impactar outras pessoas também. Você pode impactar a sua casa. Começa pela sua casa. Começando a realmente transbordar na sua casa. Sabe, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Tem muita coisa dentro de você. Você tem um repertório de história, de aprendizados que você pode usar. Em livros, em palestras, em conversas com o seu vizinho. Às vezes você vai numa padaria, essa pessoa tá mal, você abre sua boca, compartilha a sua história. Pronto, você já trabalhou na vida de alguém. Entende como a sua história ela é poderosa? Só que você escolhe usar ela como dor, como sofrimento, se vitimizar e carregar outras pessoas com você, ou você escolhe fazer da sua história um repertório, fazer da sua história um aprendizado que vai levar você para um próximo nível. Porque se você não resolve o passado, lembra disso?
ele fica como uma âncora. Camila, como lidar melhor com o passado? É colocando o seu passado como um aprendizado. Dói, mas eu preciso trabalhar essa dor. Machucou, mas eu preciso cicatrizar essa ferida. Porque tem pessoas, olha só, isso aqui é muito comum. Tem pessoas que sempre, eu não sei se é o seu caso, tá? Se for, é algo que você precisa assim, ó, se alertar. Tem gente que tem o hábito de ficar trazendo o passado pro presente toda hora. Essa pessoa tá bem, ela tá evoluindo na vida, mas de repente, o que ela faz? Ela traz o passado pro agora. Aí sente todo aquele sentimento de dor, frustração, raiva. Aí ela tá vivendo bem, ela pega o passado e ela traz pro agora de novo. Toda hora, fala do passado, traz a ferida. E essa pessoa, a ferida tá quase cicatrizando. Ela vai lá, ela abre a ferida e ela começa tudo de novo no ciclo. Passado, o tempo todo. Ó, é muito importante ser acompanhado nesse processo. Foi uma honra acompanhar você nesse processo. Eu falo que tá só começando na sua vida. Só descobri chaves que me ajudou quando fui direcionada. Quando a gente fala de passado, o autoconhecimento não é algo que eu sozinha e você sozinho consegue. A gente não consegue acessar o nosso profundo eu sozinho. Não tem como. Por isso existem terapias, mentorias, né? Por isso existe a inteligência emocional, os mentores. Por isso a gente precisa de um direcionamento. Primeiro a gente vai buscar o maior dos mentores, que é Deus. Depois a gente vai buscar um mentor que você mais se identifica, um profissional que você mais se identifica. Eu lembro quando eu fui buscar mentorias, eu ainda era resistente à mudança e eu falava assim, não, eu consigo sozinha. Eu tinha uma baita resistência e o ser humano tem resistência à mudança. É impressionante. Do outro lado tem a liberdade, do outro lado tem a plenitude, do outro lado tem a sua versão autoconfiante. Mas você lá na versão inseguro fala, eu acho que eu não quero. Eu tenho medo de ser aquela pessoa, eu tenho medo da liberdade. E aí você fica vivendo na insegurança, no medo, e você não ultrapassa essa barreira da resistência. Porque é do outro lado que está a liberdade, é do outro lado que está a prosperidade. Mas você fica lá com medo ou preso no passado, com a bola de ferro no pé e não avança. Por quê? Porque se avança, dá medo também. Só que entre o medo do novo e o medo de ficar como você está, qual você prefere? Entre o medo de arriscar e o medo de continuar desse jeito, qual que é melhor? Então a gente precisa tomar decisões na nossa vida. Então quando a Jéssica fala, linda, eu indico a Camila, você conhece ela, uma mentorada que eu tenho honra de dizer assim, que passou por um processo de cura maravilhoso, maravilhoso. E gente, é tão doido isso, porque quando a Jéssica se transformou, a família foi se transformando. Quando você dá o primeiro passo da mudança, você transforma a atmosfera na sua casa. A família dela começou a mudar. A família dela começou a ter um entendimento que ela já tinha. É tão incrível isso que Deus, ele diz, quando você se transforma, sua família é transformada, você é honrada. Né? E a Jéssica, eu quero honrar ela aqui justamente por isso. Primeiro pela coragem, né, de decidir mudar. Decidir expor tudo que ela viveu também, que ela só conseguiu fazer isso depois de um processo de cura, né? Nós ficamos quase 3 meses juntas nesse processo, foi incrível, eu aprendo muito com os meus mentorados. E esse processo de cura, ele precisa existir. Porque se você parar pra pensar, olha só, quantos sonhos você deixou pra trás na sua vida? Quantas coisas você deixou de fazer por medo, por receio, por algum trauma do passado? Dentro de você tem muitas coisas para você colocar em prática. Sonhos, desejos, transbordo na vida das outras pessoas. Só que o medo, o passado, a insegurança, coisas que você viveu, te prendem, sabe? Quando você decide sair dessa prisão emocional, você encontra a liberdade. E, gente, liberdade não tem preço. E a primeira delas é emocional e espiritual. Esse papo aqui tá bem profundo, porque de fato, quando a gente tá falando do passado, é algo muito profundo, não dá pra ser superficial. O seu passado, primeira coisa, ele é algo que ele faz de você único. Ele faz de você única. O seu passado, ninguém tem igual. A gente pode ter vivido, imagina assim, 2 irmãos. Se você tem um irmão, vocês viveram na mesma casa, têm os mesmos pais, viveram no mesmo ambiente, mas são histórias diferentes, passados diferentes. Você é único. Olha, no meio de bilhões de pessoas, não tem ninguém igual a você.
E aí, às vezes, acontece um desperdício porque você se compara, você quer ser alguém que você não é, você se rejeita, você se machuca mais ainda e tem uma bola de ferro lá que é o passado. Então, primeira coisa que eu quero enfatizar aqui pra você, passado resolvido. Tem um mentor que eu gosto muito que ele fala assim, ó, passado resolvido, futuro decidido. Passado resolvido, futuro decidido. Vamos falar um pouquinho de futuro? Aqui diz assim, ó, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para aquelas que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo. Filipenses 3, 12, tá? 12 ao 14. Então, primeira coisa, eu preciso largar o passado. Largar não é esquecer. Largar não é fazer pouco caso. Largar é ressignificar. É olhar para ele e falar o que eu aprendi com tudo isso. É trazer a cura. É fechar a cicatriz. Quando alguém olhar para sua cicatriz, alguém vai falar, nossa, o que aconteceu com você? Você vai poder contar tudo que você superou. Cicatriz é sinônimo de cura. Cicatriz é sinônimo de ferida fechada. Cicatriz é sinônimo de que você passou por um processo doloroso e que você se curou. E que você tem coisas para contar e para transbordar. Às vezes você pensa assim, nossa, minha vida é tão desinteressante, não tem nada para contar, olha a vida do fulano. Não, ao contrário, não é que a sua vida é desinteressante, é que você não tem consciência de tudo que você viveu e de tudo que você pode utilizar como aprendizado. Eu tô vendo aqui o coraçãozinho subir, ó. Taca ali dedinho aí nesse coraçãozinho, já encaminha o aviãozinho também. Então não é que a sua história, você não tem história para contar. É que número 1, ou você não tem consciência, número 2, você ainda está preso na dor, número 3, você ainda não ressignificou a sua história. Porque história você tem. História você tem. Você viveu muitas coisas que você pode transbordar na vida da outra pessoa. Só que talvez você ainda esteja preso na dor ou no trauma e nem saiba. Então, a primeira coisa é, preciso resolver o passado. Depois que eu resolvi esse passado, eu entendi, eu estou em um processo de cura, eu busco um alvo. Aí está o grande problema. 97% das pessoas também não têm alvo. 97% das pessoas não têm clareza de onde quer chegar. Se eu não tenho alvo, é aí que você vai sofrer com ansiedade. Se você não tem claro na sua mente uma visão de onde você quer chegar, um alvo em relação ao seu futuro, você vai se deixar levar pelos problemas do dia a dia, pela ansiedade. Você vai se deixar levar, assim, pelas coisas do dia a dia. Vai empurrar a vida com a barriga. Gente, eu sabia que eu sempre escuto isso? Tá sendo um tapa na cara com luva de pelica. Acorda pra realidade. Obrigada por essa live. Eu sempre escuto isso. Oh, nossa, Carila, tá sendo um tapa na minha cara. Mas, gente, esse choque é algo que você precisa acordar. É algo que parece que Deus pega a gente e faz assim, ô, Psyu, olha aqui, tem tanta coisa pra você viver. Você tá preso lá no que aconteceu. Já aconteceu, você não vai mudar aquilo na sua vida. Tá, mas pra onde você vai? Você também não sabe? Às vezes a gente fica orando, sabe? Deus, eu desejo isso, faça isso na minha vida. Mas nem você tem clareza do que você quer. As suas orações são abstratas. O que você pede a Deus, e Deus fala, peça. Mas o que você pede ainda não tá claro. Às vezes você tá confuso em relação a muita coisa. Aí Deus vai falar, meu Deus, o que essa pessoa quer? O que de fato ela quer na vida dela? Como é que eu vou dar se nem ela sabe o que ela quer? Né? Então é muito, muito importante você ter clareza do seu futuro. Porque se você não tem essa clareza, imagina um carro num GPS que não sabe para onde está indo. Ele vai para qualquer lugar. Ou ele estaciona e fala assim, vou parar aqui, vou ficar aqui. Aí estaciona por anos que vira um carro de ferro velho. Aí tem que pegar um guincho, levar esse carro no ferro velho para reformar esse carro. Muitas pessoas estão assim. O carro, ó, estagnado há anos. Há anos, há anos. Quantos sonhos você perdeu? Quantas coisas você está deixando de fazer na sua vida? Sabe, quantos talentos você tem que você não está colocando para fora? Quantas habilidades tem dentro de você? Ah, Camila, eu não sei fazer nada. Mentira, todo ser humano sabe fazer. Ah, Camila, eu não sei fazer nada. Peraí, sabe sim, fazer muita coisa. Acontece que você não tem clareza das suas habilidades, você não tem consciência daquilo que você é bom. Ou as pessoas dizem que você é bom, mas você não enxerga isso, porque você está se olhando de uma forma distorcida. Olha lá, eu não tenho visão de futuro. Visão de futuro
é uma das coisas que você tem que fazer. As duas primeiras, né? Passado resolvido e futuro decidido. Estou copiando aqui o que o mentor fala, é real. O que é um futuro decidido? É pelo menos ter um mapa na sua mente de onde você quer chegar. É pelo menos falar assim, tá, o que eu quero pra minha vida? Já se perguntou o que você quer? Tem gente que fala assim, ó, Camila, eu quero ser feliz. O que é ser feliz? Camila, eu quero ser bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? Tem que ter muito claro o que você quer na sua vida. Tem que ter uma visão muito clara. Então, olha só. Quando estamos presos no passado, não temos clareza do futuro. Bem lembrado. Se sua mente está 80%, 90% preso no passado, só tem 20 ou 10% de energia para pensar no futuro e no presente. Ou para fazer algo. O que é 10% no presente e no futuro, gente? Muitas vezes esses 10% é ansiedade. E aí eu fico 90 no passado, 10 no futuro de ansiedade e cadê meu presente? Cadê meu futuro? Então pessoas que estão presas lá no passado não têm perspectiva de vida. Não conseguem ter esperança. E se tem algum tipo de perspectiva é negativo. Ah não, mas não vai dar certo. Ah não, mas eu não sou bom. Ah, mas e se eu me frustrar? E se não for? E se não der? Então, normalmente, quando você está preso no passado, pessoas que estão muito presas no passado têm tendência a ser negativas e pessimistas em relação ao futuro e ao presente. Bem lembrado, Jéssica, é isso aí. A dor é uma escuridão, é isso. A dor é uma escuridão. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Olha só, imagina um quarto, tudo escuro. Aí você chega nesse quarto, você acende a luz e você olha aquela bagunça. O que o cérebro pensa? Putz, vai dar um trabalhão para arrumar. Tem muita coisa jogada, as roupas estão desorganizadas, eu preciso limpar, organizar, enfim. Aí o que seu cérebro vai falar? Ele vai falar assim, Gabi, apaga a luz, finge que você não viu. Ele vai falar assim, Antônio, finge aqui que você não viu. Apaga essa luz desse quarto e vai embora. Você só viu rapidinho mesmo, acendeu a luz. Aí você já enxergou aquela sujeira. Você já sabe que você tem que olhar para aquele passado, resolver tudo aquilo dentro de você. Mas o que o cérebro faz você fazer? Apaga a luz e vai embora. Continua vivendo. Aí você apaga a luz e você vai embora e continua vivendo. Só que uma vez visto, você não consegue, eu nem sei se existe essa palavra, vou inventar agora, desver. Você viu, você não consegue desver. Gente, nem existe essa palavra, mas você vai entender o que eu quero dizer. Se você viu, você não consegue fingir que você não viu. Você viu, tá bagunçado, tem tanta coisa pra trabalhar. Aí que está a cereja do bolo pra gente fechar essa live com chave de ouro. Apagou a luz, você viu, apagou a luz e foi embora. Aquilo vai ficar atormentando a sua consciência. Porque você viu, aquilo vai ficar na sua consciência de tal forma que você sabe o que precisa fazer e não faz. Sabe o que precisa resolver e não resolve. Aí você tem resistência à mudança. Aí você não quer pedir ajuda pra ninguém. Aí você tá com orgulho lá em cima. Medo de ferir, de machucar. E aí você vai empurrando com a barriga. Dia após dia. Até que chega uma hora na sua vida e um momento que você fala assim, não realizei o que eu queria realizar. Eu não fiz o que eu queria ter feito. E aí você se frustra. E aí você se frustra, porque você vê outras pessoas conquistando e fazendo, e você tá lá com o seu quarto, que você viu que tinha bagunçado, apagou a luz e decidiu seguir. Isso é uma decisão, isso é uma escolha. O que você vai precisar fazer? Voltar, acender a luz e começar um processo de organização na sua vida de toda a bagunça que tá lá. Tem roupas que estão nesse quarto que já não te servem mais. Tem peças no seu guarda-roupa que já não funcionam mais para você. Tem coisas que você precisa doar. Já não serve mais e você precisa doar para outras. E tem coisas que não tem nem condições de doar. Tem coisas que precisa ir direto pro lixo. Tem roupas que estão novas que você nunca nem usou. E você precisa dar destino a essas coisas. Organizar a sua casa, o seu quarto, que são as suas emoções. Nada supera você acender a luz e olhar cada coisa no seu lugar. Ou ter consciência de que se tá bagunçado, você tá bagunçando porque tá organizando. Tá bagunçado, mas espera aí, eu estou organizando. Eu estou mexendo nisso. Eu estou curando as feridas, ressignificando o passado, perdoando, liberando, orando, trabalhando para que a minha mente fique apenas
10% no passado. 90% eu vou distribuir entre presente e futuro. Eu vou fazer acontecer no meu presente uns 70%. É aqui, a vida é aqui agora. A vida é aqui, tá acontecendo aqui, ó, ao vivo. Você tá dedicando seu tempo aqui na live, eu tô dedicando meu tempo pra você. A vida acontece aqui. Depois eu vou olhar pro futuro e vou falar assim, tá, qual é a minha visão? O que eu vou fazer em relação a isso? Por que eu tô aqui na live? O que eu quero aprender com essa live? Onde é que eu vou aplicar na vida? Pra que eu vou aplicar isso? Quando você não tem essa consciência, presente, passado e futuro, a gente chama de pessoas que só vivem. Vivem, sobrevivem, um dia após o outro. E a vida não é assim. Nós não fomos feitos para sobrevivência. Deus diz que nós viemos para a vida e vida em abundância. Vida em abundância, passado resolvido, futuro claro, decidido e ação no presente. Porque a vida acontece aqui e agora. Aqui, nesse exato momento, está acontecendo a sua vida. Você vai sair dessa live, já é passado. O que você vai fazer com esse passado? Aprenda, aplique no presente. Aprenda, aplique no presente. Se você não tem a mentalidade que eu tô trazendo aqui pra você, você tá vivendo um dia após o outro. Um dia após o outro. Essa live tá sendo muito top, veio pra mim, me vejo na live. É isso aí, o intuito é esse, é você se ver, é você pegar todos esses aprendizados aqui, esse conteúdo vale ouro, ouro. Gente, esse conteúdo aqui é pra destravar, é pra desbloquear. É para você realmente sair dessa live e observar o quanto você tem vivido no passado, o quanto você está conectado no seu presente, o quanto você está sofrendo por algo que ainda nem aconteceu. Crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, sofrendo com coisas e conflitos emocionais que você é quem precisa resolver. Deixa eu te falar uma coisa. Do fundo do meu coração, assim, busque terapia, mentoria, peça ajuda. Busque também o maior de todos os médicos que cure sua ferida, que é Jesus. Faça orações diárias. Exponha essa ferida. Peça clareza. Peça clareza. Deus, me mostra no meu passado o que eu preciso curar. Vem imagens na sua mente do seu passado. Deus vai te mostrando em sonhos, em revelações, em pensamentos. Vem uma imagem, às vezes, do seu passado, lá na sua infância, você criança, com seu pai, com sua mãe, com alguém que cuidou de você, uma imagem dolorosa que Deus mostra assim pra você, que você sabe que lá tem algo pra ser curado. A sua criancinha interior sentiu medo naquela situação e você carrega esse medo até hoje. E aí você precisa trabalhar esse medo. No fundo, você veio para ser aperfeiçoado. No fundo, você veio para ser restaurado, religado a Deus. Para nos religarmos a Ele, precisamos também nos curarmos. E Ele é quem nos cura. Ele é quem nos cura. Você vai buscar o caminho. O que é o caminho? Pedir ajuda. O que é o caminho? Dar o primeiro passo para você ser curado. Mas Ele é o restaurador de tudo. Então, para fechar com chave de ouro aqui. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, passado resolvido. E avançando para as que estão adiante de mim, eu avanço, ou seja, eu faço algo no meu presente em direção a algo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então é sobre passado resolvido, ter clareza do seu alvo e fazer acontecer no aqui e no agora. Ação. É isso aí, Maísa. É isso aí, ação. Fazer acontecer no agora. A sua vida acontece nesse momento. Primeira coisa que você precisa ter: entender seus conflitos emocionais, resolver seu passado. Segunda coisa é você, de fato, agir em direção ao futuro. Pessoas presas ao passado não prosperam. Pessoas presas ao passado não crescem. Pessoas presas ao passado não evoluem. Se elas evoluem, é com muito sofrimento. É com muita dor. Só que elas evoluem um pouquinho, depois elas voltam de novo para o ciclo. Pessoas presas ao passado não evoluem. Camila, o que me faz resolver o passado? Primeira coisa é pedir ajuda e quebrar resistência. Primeira coisa é quebrar resistência. Precisa quebrar essa resistência. Tem gente que é viciado no passado, é tão viciado que tem até receio de pedir ajuda. Porque ela tá tão viciada em sofrer que ela não sabe nem o que é não sofrer.
Uma vez eu ouvi uma frase de um mentorado que falou assim: Camila, eu tô tão bem. Olha só essa frase. Eu estou tão bem que eu nem me reconheço. Olha só, ele saiu de um quadro depressivo de muito tempo, depressivo. Ele já tinha feito assim todos os tratamentos, até de choque na área cerebral, para vencer a depressão. E a gente começou um processo de mentoria. E aí passou o quê? 1 mês e meio. Ele falou assim pra mim: Camila, eu estou tão bem que eu nem me reconheço. Tem pessoas que estão tão acostumadas a viver no sofrimento, a viver na escassez, a viver naquilo que é duro demais, doloroso demais, que a mente delas não conhece o que é viver na liberdade, que a mente delas não conhece o que é viver na plenitude. E quando elas estão bem, o cérebro fala assim: tá doido? Você tá acostumado a viver no sofrimento? O que é isso agora? Você tá bem? Tem algo errado. Para algumas pessoas, viver bem é errado, por incrível que pareça. Para algumas pessoas, viver de forma plena é errado, porque elas estão acostumadas a viver no que é duro, no que é difícil e no sofrimento. É por isso que o seu passado precisa estar bem resolvido. Pessoas que não têm passado bem resolvido não prosperam, grava isso. O seu passado é uma bola de ferro no sentido dele não estar resolvido. Quando ele não está resolvido, é uma bola de ferro no seu pé. Quando você resolve, você quebra essa corrente, traz o aprendizado do passado e aí começa a transbordar também na vida de outras pessoas. Então, ó, saia do vício, quebre a resistência, é isso aí. Peça ajuda e vá olhar para dentro de você. Dentro de você tem ouro. Às vezes você fica buscando o ouro fora, ele tá dentro. Tá aqui, ó, dentro de você. Basta você falar um sim para o seu autoconhecimento. Gente, falei mais de 1 hora quase aqui no Clube dos 3%. Dá para dividir isso aqui em várias lives. Estou me organizando pra gente ficar mais vezes aqui no Clube dos 3%. Só coloca aqui nos comentários de 0 a 10 o quanto fez sentido para você essa live, o quanto abriu sua mente, o quanto expandiu a sua mente. Na minha primeira mentoria, aprendi: para onde você olha, é para lá que você está indo. É isso aí. Jéssica, eu tenho muito orgulho de você, da sua família, né? Por mentorar toda essa família e ver vocês crescerem, prosperarem, passar por um processo de cura. Eu sou suspeita para falar. É muito bom. Vou ler de novo, tá? Para onde você olha, é para lá que você está indo. É exatamente sobre isso. Gabi disse: hoje essa live veio pra mim, maravilhosa live, um beijo, Andréia, muito bom, 100% fez sentido. Terça-feira nós estamos aqui no Clube dos 3%. Ah, vou fazer o seguinte: primeiro, parabéns pra você que tá aqui até o final. Faça um print, coloque lá a frase. Cada vez que você faz o print, deixa eu aqui fazer um sorriso aqui. Aê, faça um print, divulga lá a frase, vamos divulgar esse clube para mais pessoas. Faça a sua parte, encaminhe essa live para mais pessoas. Gabi escreveu: quero fazer a mentoria, pode me chamar no direct que a gente conversa, eu vou entender melhor o momento em que você está. A gente vai falar sobre a mentoria e você vai viver esse processo de cura na sua vida, eu tenho certeza. Aê, Max, 10, show de bola. Simone, meus mentorados aqui também, olha... Um beijo grande pra vocês. Falei que eu ia comentar sobre a minha experiência ontem na Globo, mas eu vou comentar nos stories, tá? Acho que vai ficar mais fácil aqui, porque a gente já tá mais de 1 hora de live, o Instagram vai me derrubar, mas eu já comento com vocês lá nos stories como foi a experiência ontem de participar de um quadro da Rede Globo. Foi muito bacana, mas eu conto pra vocês já já. Parabéns pra vocês estarem aqui buscando crescimento e que seja um dia extraordinário na sua vida.